Sou eu novamente, Pastor Raul Nogueira. De novo, está tendo alguns problemas aqui, mas eu estou tentando entrar novamente e espero que não caia dessa vez, ok? Bom, como nós estávamos falando, nós estamos aqui para compartilhar o Apocalipse. Não sei se entrou mais alguma pessoa e não viu aquilo que eu falei no começo. Eu sei que já tem alguns de novo aí conosco, mas nós estamos dando continuidade ao Apocalipse. Nós já lemos capítulo 19. Olá, Camila. Tudo bem? Roberta? Tudo bem? Então, nós fizemos 19, de 1 até 16, com a volta visível de Cristo. E hoje nós vamos continuar a partir do versículo 17, tá bem? Agora, antes disso, nós vamos orar. E como eu sempre falo, vou retomar porque talvez algumas pessoas tenham entrado. Isso tudo vai estar gravado, vai estar no YouTube. Mesmo aquela introdução pequena que foi. Olá, Roberto. Dependendo do que ficou gravado, eu vou colocar lá, senão eu só vou pôr essa parte que eu estou fazendo agora, tá bem? YouTube, nós estamos numerando para facilitar. Quem perdeu alguma dessas lives sobre o final dos tempos não vai ter problema nenhum, porque tem toda uma sequência numerada, tá joia? Bom, nós vamos estar orando agora, agradecendo a Deus antes de começarmos e pedindo realmente que essa mensagem possa falar aos nossos corações, possa realmente estar tocando vidas. E quando vocês compartilharem, outras pessoas vão estar sendo impactadas pela palavra do Senhor. Não é pelo pastor Raul, é pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que importa, não são pastores. Se você tem algum pedido agora, pode colocar. E aí nós vamos estar orando e intercedendo por você. Tá bem? Então vamos orar. Meu Pai, meu Deus, nós louvamos o teu nome. Entramos em tua presença, Senhor, no Santo dos Santos, e buscamos a tua presença. Pai, nós temos pessoas que já estão conosco aqui, pessoas amadas, possivelmente alguns visitantes, mas nós queremos realmente estar intercedendo por cada um deles e por suas famílias. Pessoas, Pai, que estão passando momentos de tristeza, angústia, perdas, doenças, Senhor. Nós temos pessoas que estão realmente passando dificuldades financeiras e que o Senhor possa estar agindo de maneira poderosa. Queremos interceder, Senhor, por cada pessoa que está passando problemas, conflitos existenciais, problemas de relacionamentos. Que o Senhor possa entrar com providência e fazer com que os relacionamentos voltem à normalidade. Quebra as barreiras, Senhor. Aqueles que estão doentes, como o caso da Elaine, Senhor, que está com dengue, que o Senhor possa entrar com providências, retirando as suas dores do corpo, o seu mal-estar. Ela está já, eu acho que 2, 3 dias dessa forma, Senhor. E nós queremos, ó Pai, que o Senhor esteja visitando ela, onde ela estiver. Toma, Senhor, ela nos teus braços, Senhor. Toma ela, Senhor. Ameniza as suas dores, ó Pai. Eu peço isso a Ti, Jesus. Peço também, ó Pai, pela Dona Ana, aqui de Campinas, da IBNA, que o Senhor esteja com ela. Ela teve alguns probleminhas, ela teve uma ausência de mais ou menos uns 10 minutos, possivelmente por causa de estresse, mas todos os exames que foram feitos não deram em nada, então estão aguardando para ver algum desdobramento, mas eu creio que o Senhor está intervindo e não vai ter mais nada. Senhor, peço pela Sueli, que é filha da Dona Ana, que será operada dia 25, que o Senhor realmente esteja com os médicos, dando a eles sabedoria, Senhor, e que tudo realmente saia conforme a Tua vontade. Também eu lembro o Jean, teve um pequeno infarto, Senhor, lá em Volta Redonda, e
e ele é um servo teu, um servo muito entusiasmado com Jesus, pregando a palavra, e agora ele está lá. Mas em tempo nenhum ele foi abalado. Em tempo nenhum ele murmurou, reclamou, pelo contrário. Ele até estava brincando com isso. Então, Senhor, que ele tenha uma ótima recuperação depois dessa cirurgia e que ele volte a ser realmente aquele homem ativo e que possa continuar trabalhando normalmente e que o Senhor possa restaurá-lo. E que ele possa dar testemunho disso que aconteceu e como o Senhor o levantou. Peço pelo Chiquita, que deve estar fazendo aplicações ainda, e creio que está indo bem. Sebastião, o Davizinho, a gente sempre tem orado por isso, né? Pela Rose, tantas pessoas. Consolo, Senhor, da Elisângela pela perda da mãe. Nós temos outras pessoas, Senhor, que a Sueli Ramos, que tem a mãe também adoentada. Cara, tantas pessoas, ó Deus, aquela irmãzinha que vem de longe lá do Farias, de Cuiabá, que o Senhor esteja também com ela e com Farias, e ela tenha uma recuperação completa, Senhor, sem sequelas. Tantas pessoas, meu Deus, tantas pessoas, nós entregamos nas Tuas mãos, crendo, Pai, que o Senhor está no controle. Seja comigo, seja com a graça, Senhor, em tudo que fizermos, nosso ministério. Nós já recebemos um convite, ainda não tão claro, com respeito a nós ministrarmos aos cantoneses. Obrigado pelo trabalho que nós já iniciamos dentro da Unicamp. Os cantoneses, realmente, se eles abrirem as portas, será uma grande bênção. Obrigado também pelos chineses que estão aqui, da igreja, onde nós temos ministrado, temos ensinado todos os sábados. Que o Senhor os guarde. Abençoe, Pai, todas as igrejas, Igreja Batista Regular Filadélfia, São Paulo, todos os membros, os líderes, que lembramos a Igreja Batista de Campinas, Batista Regular de Campinas, Nova Aliança, que o Senhor continue usando os pastores e os líderes, Pai, para levar os seus membros a amadurecimento. Eu peço a Ti, Jesus, a Tua misericórdia com respeito à minha casa, que o Senhor supra, Senhor, as nossas necessidades normais, como o Senhor sempre tem feito, e peço especificamente pelo Marcos, no seu trabalho, pedimos também pelo meu neto, Senhor Tiago, e lembramos a Luciana também, ela precisa ter recursos ali, então que o Senhor fortaleça seus braços e, enfim, que ela continue junto com o marido pagando as coisas, cada necessidade da nossa família. Camille, Senhor, que vai completar amanhã 18 anos, meu Deus, minha neta, que ela possa crescer na graça e no conhecimento de Jesus, fortaleça ela, desperta nela o desejo cada vez maior para leitura da sua palavra, estudo da tua palavra e aplicabilidade dela. Deus, seja com o restante desse tempo que nós vamos estar juntos agora, compartilhando essa porção da tua palavra. Que o Senhor possa nos usar e que muitas pessoas, meu Deus, possam realmente olhar e ver que o Senhor está no controle de todas as coisas. Em nome do Deus vivo é que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Muito bem, aí está o Valdivan, aí está o Vanderlei, Roberta, e tem outros já que passaram, a Camila, Senhor, me parece que passou outras pessoas que eu não vi, mas o Senhor viu, tá? A Ângela, acho que a Ângela está aí também. Enfim, tem muitas pessoas que a gente, muitas vezes, a Camila passou rapidinho também, e isso realmente alegra muito o nosso coração, tá bem? Cada vez que vocês entram, o meu coração se enche de alegria, porque eu sei que você
vai ajudar a espalhar essa mensagem para muito longe, tá bem? Ok, pessoal, eu só vou dar uma recordadinha. No finalzinho do capítulo 19, versículos que fala a respeito de Jesus, não vamos comentar, porque nós já comentamos. Então, no versículo 11 diz: "Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, seu cavaleiro chamado Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça." Claro, está falando de Jesus. "Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus." Que maravilha, não é? "E seguia nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro." Quem perdeu, entra na live, vai lá no YouTube, ou mesmo no Face, mas vai no YouTube, está numerado, que você está voltando. Se você é crente, você está voltando com Jesus nesse dia, tá bem? Todos nós vamos estar aí juntos. E o versículo, então, 15 diz: "Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o largar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso." Olá, Maria. Tudo bem, querido? E aí está escrito assim no 16: "Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores." Oh, glória! Quando eu leio essa passagem, realmente eu fico muito, muito alegre, muito entusiasmado, porque eu vou fazer parte desse momento da história. Eu vou estar voltando com Cristo, já não mais como noiva, mas como esposa do Cordeiro. E aí continua. Nós vamos ver agora a parte do Armagedon, não é? "Então, vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus." Por que ele está falando isso? Porque quando o Senhor Jesus voltar, ele vai voltar e todas aquelas pessoas, e olha, é uma multidão, que receberam as marcas da besta, serão mortos. Serão mortos. E serão enviados diretamente para o inferno, o lugar de tormentos, onde eles vão ficar aguardando durante 1000 anos. E aí vão ressuscitar, vão estar diante do trono branco. Tudo isso nós vamos ver para frente aí. Vão estar diante do trono branco e serão julgados e serão lançados no lago de fogo. Quando Jesus volta, o anticristo e o falso profeta são lançados vivos. Vocês vão ver isso. Serão lançados vivos no lago de fogo. O diabo vai ficar preso. E vai ficar preso 1000 anos. No final, ele vai ser solto, vai reunir os filhos daqueles que entraram com seus corpos normais e geraram filhos, porque os outros 3 grupos estão com seus corpos transfigurados, esses não vão gerar filhos, que é a igreja do Velho Testamento, os crentes do Velho Testamento, a igreja e o pessoal da Grande Tribulação vão estar com seus corpos glorificados. Então, esses não vão gerar filhos. Mas o pessoal que não foi morto e não recebeu a marca da besta, esses vão entrar no milênio. E eles vão gerar filhos, que o mais novinho vai morrer com 100 anos. Nem todos esses descendentes desse pessoal que entrou com seus corpos normais vão realmente ser pessoas que adoram o Senhor Jesus. Muitos deles vão ser rebeldes, e no final essa rebelião toma corpo. E eles vão querer atacar realmente onde está o Senhor e os seus santos, mas a palavra fala que virá fogo do céu e vai lançar toda essa turma lá no inferno. Tudo isso nós vamos ver, não vamos falar nada em detalhes agora, porque faz parte do próprio estudo. Então,
aqui fala, vou só reler o 17, então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde e reunidos para a grande ceia de Deus. Imagina a quantidade de corpos que estarão mortos, né? Para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos, de seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, assim pequenos como grandes. Olha agora, vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Vocês lembram que nós já lemos a passagem lá no Velho Testamento. Entra na live anterior que você vai ver. E quem montou tudo isso não foi o diabo, não, foi o próprio Jesus, o próprio Deus, que fez com que essas nações se juntassem contra Israel. Israel está sob disciplina. A mão de Deus está pesando sobre Israel, mas Deus vai preservar Israel como está escrito. E ele vai interferir, e vocês vão ver isso agora. Então, vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta, olha só, tudo que eu falo, irmãos, está escrito, não invento nada. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta. O que vai acontecer? O que eu falei antes? Eles serão lançados no lago de fogo vivos. Interessante, não é? 2 servos de Deus foram ao céu sem passar pela morte. Enoque e o profeta Elias. Os 2 foram para o céu sem passar pela morte. É o tipo daqueles que, por exemplo, se Jesus voltasse agora e eu estou vivo, eu não vou passar pela morte. Então, esses 2 foram antes, entraram, entendeu? Entraram na presença do Deus vivo. Então, 2 foram para o céu vivos e 2 foram diretos para o lago de fogo, vivos. Olha só, vou ler novamente. Versículo 20. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os 2, eu não queria estar na pele deles, não. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Foram lançados vivos. Os restantes, por isso que os anjos chamam as aves, né? Os restantes foram mortos. Imagina, queridos, a quantidade de adoradores do anticristo, daqueles que estão tentando invadir Israel. Os restantes foram mortos como? Com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Uau! Então, a gente vê que a besta e o falso profeta estrearam o lago de fogo, onde, no final do milênio, todo o pessoal que vai ser... Nós vamos ver tudo isso, versículo a versículo. Todo o pessoal que está lá no inferno, o que a gente chama de lugar de tormentos, que serão ressuscitados, eles vão comparecer diante do trono branco do Senhor e vão ser julgados, ouvir a sentença, e aí serão lançados dentro do lago de fogo e enxofre. Muito bem. Olha só, eu falei que Satanás vai ser preso, né? Durante 1000 anos. Como eu disse, eu não invento nada, não é o que eu acho. Oh, a Graça está assistindo, está lá em cima. Um beijo, meu amor. Então, capítulo 20, vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou por selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Pouco tempo por quê?
Porque assim que ele é solto, e nós vamos ver isso, ele vai juntar todos esses rebeldes, filhos daqueles que não receberam a marca da besta e entraram com seus corpos normais, que geraram filhos e mais filhos e mais filhos, 1000 anos. Então, os que forem rebeldes, os que não estão realmente querendo ir e adorar o Senhor, que está reinando aqui na terra, esses serão mortos. Eles serão mortos. No final, e nós vamos ver isso, como eu já disse, Satanás, ele realmente é solto, reúne esses rebeldes e pensam que vão conseguir atacar, mas nós vamos ver mais adiante que não vão conseguir. Olha só o que diz agora. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Sabe, irmãos, durante a história inteira, muitos mártires, muitos morreram. E no período da grande tribulação, a quantidade é tão grande. Eu já li isso para vocês aqui em Apocalipse. Enorme, incontável. Então, são mártires, não é? Almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta. Ou seja, está falando do pessoal do período da grande tribulação que não se dobrou diante do anticristo. Então, não adoraram a besta e nem tampouco a sua imagem. E não receberam a marca na fronte e na mão. E, olha só, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos, então aí há uma repartição, né? Aqueles que morreram, então deixa eu voltar a explicar. A quantidade é muito grande. Deixa eu, aqui fala assim, ó. Quer ver? Deixa eu... Deixa eu ver se eu consigo achar rápido, que eu não estava preparado, mas eu vou... Olha a quantidade de pessoas que passaram por isso que nós acabamos de ler, que morreram na grande tribulação. Não foi pouca, não. Abram lá no capítulo 7, só para relembrar. Capítulo 7, versículo 9. Apocalipse 7, 9. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Grande multidão que ninguém podia enumerar. A quantidade desses que morreram por Cristo nesse período da grande tribulação é enorme. E eram de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciões e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força seja ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciões tomou a palavra dizendo: muitas pessoas, quando leem Apocalipse, passam meio batido e pensam que o que eles estão lendo são crentes do passado, de outros momentos, ou até da igreja. Não, aqui é específico os crentes que passaram, que foram martirizados na grande tribulação. Olha só, um dos anciões tomou a palavra, versículo 13, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são
e de onde vieram. Ele pergunta isso para João. Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são esses os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem o ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, essa turminha aqui, nós estamos vendo agora. Vou ler novamente, porque essa turma que morreu, voltam conosco. Faz parte daquele grupo que vão estar com seus corpos glorificados. Crentes do Velho Testamento, crentes da grande tribulação e a igreja. Então, só vou ler novamente. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, quando esses três grupos voltam, que foram mortos, já morreram, não é? Voltam com seus corpos já transfigurados, eles vão viver com Cristo 1000 anos. Todos nós vamos estar entrando no milênio. Além daquele grupo que eu disse que não passaram pela morte, e que vão gerar filhos. Então agora vão ter dois grupos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, veja bem, nós vamos ter dois tipos de ressurreição. A primeira é a ressurreição dos crentes. A segunda, a ressurreição dos ímpios, preparados para serem lançados no lago de fogo. Olha o versículo 6, o que diz. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. É o primeiro tipo de ressurreição, é o dos crentes, certo? Então, vem o arrebatamento agora, e na volta de Jesus visível após a grande tribulação, todos os que morreram antes, ou seja, o Velho Testamento e grande tribulação, vão estar voltando já com seus corpos glorificados, juntamente com a igreja que foi arrebatada 7 anos antes. Então, sequência, a igreja, vamos supor que tocasse a trombeta agora, a igreja é arrebatada, os que estão mortos são ressuscitados, os que estão vivos não passam pela morte, e encontramos com o Senhor Jesus nos ares. Nesse período que vai existir aí de 7 anos, vai estar sendo distribuído os galardões para aqueles que são servos de Deus, e no final do 7º ano, Jesus volta, conforme nós já lemos Mateus 24, já lemos o Apocalipse 19, já vimos lá atrás, e nós vamos voltar para reinar com ele durante 1000 anos. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, essa é dos crentes. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Muito bem. Então, se você tem certeza da sua salvação, se você foi lavado e purificado no sangue do Cordeiro, você vai fazer parte desse primeiro grupo, primeiro tipo de ressurreição. Olha agora o restante. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Então, todos aqueles que estão na terra com seus corpos normais. Olá, Henrique.
Então, todos aqueles que estão na terra com seus corpos normais, esses, claro, nem todos vão ser rebeldes contra o Senhor, não estou dizendo isso, mas uma grande quantidade vão se rebelar, e olha o que vai acontecer. Então, Satanás é solto, depois de 1000 anos é solto da prisão. O versículo 8, sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Então, a quantidade de rebeldes. Tudo bem, Henrique? Então, a quantidade de rebeldes que vai se reunir para tentar atacar Israel é enorme. Mas, olha só, marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Então, eles sitiam onde está Jesus e todos os servos, só que eles não vão ter êxito. É lógico que não. O Senhor está no controle. E Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o Criador. Quem são essas criaturinhas aí toda empolada, toda soberba, achando que vão conseguir fazer alguma coisa contra Deus? Não vão. Olha só, versículo 9. Marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, que é Jerusalém, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Todos esses rebeldes do milênio, no final do milênio, quando Satanás é solto e reunir essa turma, todos eles serão lançados no inferno. Ok? Olá, Elias, tudo bem? Não tem problema, Elias, ter chegado atrasado, porque isso aqui eu já vou lançar lá no YouTube. É só entrar lá, Raul Nogueira canal, e vai estar já essa ministração agora lá, tá bom? Assim que terminar, eu já vou ver, começo a preparar para mandar para lá. Mas voltando ao que eu estou falando, então, a gente já viu a sequência, ok? Arrebatamento da igreja, 7 anos da grande tribulação, Jesus volta visível, mata todos aqueles que são rebeldes, a quantidade de mortes é tanta. Olá, José, tudo bem, querido? Então, a quantidade, lá, Eduardo, né? A quantidade de rebeldes é tanta, mas o Senhor vai simplesmente acabar com eles, vai lançá-los lá no inferno, ok? Eles vão ficar lá aguardando 1000 anos, tá bem? Então, veja bem, quando termina o 7º ano, Jesus volta com os crentes do Velho Testamento, com os crentes que morreram na grande tribulação e com a igreja, agora esposa do Cordeiro. E vão entrar no milênio, junto com aqueles que vão ter os seus corpos normais, que não se dobraram ao anticristo e não morreram. Esses vão gerar filhos. Esses serão os rebeldes que Satanás, depois de 1000 anos, será solto, vai reuni-los para tentar atacar onde está o Senhor Jesus, os servos, mas vai vir fogo do céu, vai consumi-los. Esses serão lançados, assim que isso acontece, serão lançados também lá no inferno. E aí, aqueles que já estavam lá no inferno, e mais esses que chegaram, ressuscitam. É o segundo tipo de ressurreição que nós lemos agora há pouco. Esses ressuscitam e nós vamos ler daqui a pouco o que acontece com eles. Então, aí fala que veio fogo do céu, versículo 9, consumiu a todos. E o que acontece com o diabo? Esse que foi solto, ficou preso 1000 anos. Olha só, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde também se encontram não só a besta, como o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, o que vai acontecer é que o próprio diabo, sedutor do mundo, das nações, olha só, quando ele é solto
e junta essa turma de rebelde que vai tentar invadir Israel, o que acontece? Vem fogo e eles então são lançados no inferno. Ressuscitam e na semana que vem nós vamos continuar. O diabo vai ficar lá por toda a eternidade e vai receber, ou seja, é interessante isso. Aquelas pessoas que pensam que o inferno quem comanda é o diabo e os seus anjos, não, querido. Não, o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos serem atormentados. Olha o que diz, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, na próxima semana nós vamos estudar a partir do versículo 11. E você, se tem alguma pergunta, pode fazer agora. Se tem algum acréscimo, pode fazer antes de nós encerrarmos. Alguém gostaria de colocar algum comentário? O que foi para você esse pequeno estudo? Esse estudo que nós estamos fazendo, o que está sendo para você? Alguém gostaria de comentar? Tem muita gente aí que podia falar alguma coisa. Alguém? Se não tiver, vamos orar encerrando. Nada? Tá bom. Então, se ninguém quer observar nada, então nós vamos orar encerrando, agradecendo a Deus aí por vocês estarem conosco, tá bem? E aqueles que chegaram atrasados, como o caso do Elias, não é? Não se preocupe, é só entrar depois, daqui a uma meia hora, um pouco mais, não sei quanto tempo demora aí, nós vamos estar colocando vocês lá, tá bem? Muito bem. Henrique, quer comentar alguma coisa? Henrique, a Roberta, o Cláudio. Podemos ver a soberania de Deus em tudo, é verdade. É isso mesmo, Cláudio. É bom saber que não passaremos pela grande tribulação. Aleluia! Tem crente que quer passar, fala que vai passar. Paciência, né? Só que nós vamos embora. Quem for passar, tenha certeza, não faz parte da igreja. Tenha certeza absoluta. Tá bem? Ok, pessoal, nós vamos encerrar, vamos agradecer a Deus, tá bem? Eu estava hoje conversando com a Elaine, missionária, tadinha, ela estava tão arrebentada com a dengue, né? Eu não sei como. Olá, Nido, tudo bem? Vocês que estão chegando agora, Nido, isso que eu acabei de gravar, nós já estamos encerrando. Eu não sei se você entrou agora ou não, mas nós estamos já postando, daqui a pouco vamos colocar lá no YouTube. Entra lá, se vocês não estão cadastrados, então se cadastre ali, não é? E toca o sininho, como esse pessoal normalmente fala aí, para que você possa estar sempre atualizado. Mas tudo que nós falamos na quarta e no sábado é colocado lá e você pode acessar. Está tudo numerado, viu, Nilo? Está tudo todinho numerado. E a gente pode, então, seguir. Para você ter, as pessoas muitas vezes pegam qualquer... Não, pega no 1, 2, 3, até chegar no atual, para que você tenha uma visão completa dessa parte escatológica. Tá bom? Ok, queridos, foi muito bom estar com vocês. Malvina, Malvina. Você já estava assistindo, Malvina, ou entrou agora? Se estava assistindo, amém. Se não estava, fica tranquilinha que daqui a pouquinho já vai estar lá no YouTube, tá bom? Muito bem, vamos orar encerrando, agradecendo a Deus aí por cada um de vocês que estiveram conosco, que Deus possa estar em todas as áreas da sua vida. Se você está com angústia, se você está com medo, se você está com problemas aí financeiros, doença, o Senhor Jesus cuida de cada uma dessas coisas e muitas vezes Ele permite que possamos passar por dificuldades, como o caso de José, para amadurecimento. Tudo bem, Malvina. Então, por amadurecimento,
né? A José, como vocês estão seguindo, alguns estão seguindo a gente lá no sábado, José era um filhinho de papai, né? Era um servo de Deus, já adorava o Senhor já dava sonhos, tudo, mas ele era imaturo, era um filhinho de papai, mimado. Então Deus precisou fazer um intensivão com José para que ele amadurecesse e se tornasse o segundo homem do Egito. Amém? Vamos orar. Deus amado, Deus poderoso, nós colocamos todos esses teus servos que estão aqui diante do Senhor, para que o Senhor os guarde, os proteja, os oriente, para que o Senhor os cure naquilo que precisam ser curados. E se eventualmente há entre nós alguém que não te serve ainda, não te conhece, que hoje seja dia de salvação. Que essa pessoa possa entender que cada homem que nasce nesse mundo tem uma natureza decaída que o faz viver longe do Senhor, está debaixo da lei do pecado e da morte. Mas, quando entende pelo Evangelho que precisa de um Salvador e se arrepende dos seus pecados e o convida para ser Senhor e Salvador, então esse o Senhor o faz filho de Deus e passa a ter a vida eterna. Então, Senhor, se houver entre nós alguém que está passando aí por esse período de inquietações, buscando o Senhor, e quando ele está buscando o Senhor é porque o Senhor já está atraindo, então que ele possa dizer: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu me arrependo, Senhor, de todos os meus pecados. Entra na minha vida e faz de mim, Senhor, uma nova criatura. Então, Senhor, se qualquer pessoa que fizer essa oração, não de boca, mas de coração, segundo a Tua própria palavra, ele será salvo. Então, nós te agradecemos, Pai, por qualquer um que já entrou e aqueles que vão entrar, como sempre tem ocorrido, durante a semana, normalmente vai entrando mais e mais e mais pessoas. Então, Paizinho, que o Senhor os abençoe, aqueles que eventualmente aceitaram Jesus possam ser encaminhados para uma igreja local e possam, então, Deus, ter uma vida abundante, uma vida madura, e possam testemunhar de Ti. Entregamos cada um deles nas Tuas mãos, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus os abençoe, tenha realmente um grande final aí de quarta-feira, e daqui a pouco eu vou estar com a Roberta, com o Henrique, com o Cláudio, com algumas pessoas que estão andando com a gente aí, numa reunião de grupo maravilhosa que nós temos já há algum tempinho. E orem uns pelos outros e orem por nós também, tá bom? Que Deus os abençoe. E Malvina, você podia estar no grupo, né, querida? Você está lá, podia estar com a gente, tá bem? Um grande abraço, Henrique. Fica na paz, daqui a pouco a gente tá junto. Tá ok? Bye, bye.